Olá, irmãos, graça e paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine nesse dia com a compreensão da sua palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 2. Nós leremos o verso 1 e o verso 2 dessa epístola. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. O tema da nossa meditação nesse dia é orando por todos os homens. Orando por todos os homens. Diz assim a palavra de Deus: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Orando por todos os homens. A Bíblia sempre deixou clara que as bênçãos de Deus e a igreja está neste mundo como instrumento, como canal de bênção para todas as pessoas. A mensagem de salvação, ela deve ser pregada a todas as pessoas e a igreja nesse momento é chamada para orar por todos os homens. Pelas pessoas simpáticas, pelas pessoas antipáticas, pelas pessoas felizes, pelas pessoas tristes, pelas pessoas próximas, pelas pessoas distantes, pelas pessoas que gostamos, pelas pessoas que não gostamos. O ideal da Bíblia é que o cristão ore por todos, interceda por todos diante de Deus, porque isso é agradável a Deus. Não somente isso, faça súplicas em favor do rei e de todos que se acham investidos de autoridade, quer você concorde com ele ou não, quer você tenha votado neles ou não. O contexto que o apóstolo Paulo está ensinando isso é um contexto muito mais duro e mais difícil, muito diferente daquele que vivemos, porque Paulo vive sobre a espada do Império Romano. É muito provável que o imperador seja Nero, que era um imperador terrível, cruel, conhecido pelas suas crueldades. Mesmo este homem ímpio, cruel, maligno, este homem deve ser alvo das orações da igreja. Esse homem deve ser alvo das intercessões, das súplicas em favor deste indivíduo. Nós precisamos orar pelo nosso presidente, gostemos dele ou não, seja ele de direita, de esquerda, do centro. Nós precisamos orar pelos nossos governadores. Seja de que partido for, ele está investido de autoridade. Nós precisamos orar pelo prefeito da nossa cidade, seja ele quem for, porque as ações dele impactam diretamente na vida de todas as pessoas. Precisamos orar para que Deus dê sabedoria, para que Deus guie e oriente estes líderes, porque da direção desses líderes depende muitas vezes a paz da igreja. Por que Paulo diz: faça orações em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A ideia é que a igreja possa estar intercedendo por esses indivíduos para que eles possam, ao mesmo tempo, permitir que a igreja tenha uma vida tranquila e serena. Claramente, o apóstolo está deixando aqui claro e traçando uma linha bastante distinta das funções do Estado e das funções da igreja. A igreja ora, intercede, proclama o evangelho de Jesus Cristo e proclama o evangelho do seu reino. O Estado, seja em que esfera for, municipal, estadual ou federal, cuida da organização e da administração do bem público, da coisa pública. Nós não podemos misturar as estações. Todas as vezes que misturamos as estações, a tendência foi a tragédia, a perseguição, e a igreja vê a mensagem do evangelho diluída, adocicada, para tornar palatável aos ouvidos de todos. E essa não é a missão da igreja. É por isso que um dos princípios da Reforma Protestante, um dos princípios que as igrejas históricas possuem a separação entre a igreja e o Estado. O governador cuida do estado, o prefeito cuida da cidade, o presidente do país, e a igreja cuida dos valores do reino de Deus. Não podemos esperar que todos sejam cristãos. Essa é uma expectativa tola, porque nem todo cristão é bom administrador.
Você pode ter um cristão que é péssimo administrador e você pode ter um indivíduo ímpio que é bom administrador, porque ele não vai trabalhar na igreja. A função dele é administrar o bem público. É por isso que a Bíblia deixa claro: precisamos orar por todos que estão investidos de autoridade, para que Deus nos permita uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E aqui chamo a atenção para a guerrilha que se tem travado nas redes sociais. Nesses dias em que estamos vivendo um período eleitoral, você como cristão, lembre-se, o seu dever é orar tanto pela situação como pela oposição. Porque você deve orar pelo bem da cidade, pelo bem de todas as pessoas. Não espalhe fake news. Não ataque a honra das pessoas. Não difame ninguém. Não compartilhe notícia que você não tem certeza e muitas vezes que você sabe que aquela notícia é só um instrumento para tentar diminuir o outro. Isso não é cristão, isso não é correto. Tenha uma postura de pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, Jesus disse, porque estes verão a Deus. O cristão é um pacificador. É alguém que está preocupado em trazer harmonia entre os homens, em trazer reconciliação e não separação. Não participe das trincheiras do ódio que as redes sociais têm promovido. E muitas vezes nessas cidades pequenas, quanto menor a cidade, mais quente a política, nós vemos muitos crentes envolvidos em batalhas, discussões, ofensas, muitas vezes perdendo amigos, e a política muitas vezes é capaz de gerar afastamento até no seio da própria igreja. Isso é muito perigoso. Nós, como cristãos, nesses dias, precisamos orar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Olha o versículo 8 do capítulo 2 de Timóteo. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Outra tradução diz que sem ira nem contenda. Porque o nosso ideal não é esse. Nosso ideal é torcer por todos que estão investidos de autoridade, pelos membros do aparato policial que estão investidos de autoridade dada pelo Estado, pelos fiscais, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Nosso dever é respeitar e orar por todos, porque o tecido social, a sociedade não resiste se nós promovermos a anarquia, se promovermos a rebelião contra toda instituição criada. Não existe sociedade saudável sem o bom funcionamento das instituições, sem que os cidadãos respeitem a instituição. Por isso, queridos, ore sempre. Ore pelo presidente, ore pelo governador, ore pelo prefeito, ore pelas câmaras de vereadores, câmaras de deputado estadual, câmaras de deputado federal, senadores, para que eles possam decidir leis justas e para que a igreja continue marchando de forma tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, porque essa é a postura da igreja. A igreja jamais deve se envolver em guerrilha, em troca de farpas. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é sempre abençoar, é sempre orar por todos. Por isso, nesses dias que estamos vivendo um período eleitoral, que começa a se aquecer em diversos locais, lembre-se do que o texto diz. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática da súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine com a sua graça. Que Deus nos abençoe nesse dia.